Enquanto isso, o protagonista foi atrás daquele capitão que o ajudou no plano de levar a mãe e o bebê para o outro país, a qual foi achada sem vida recentemente e descobriu o que realmente aconteceu. Na próxima cena, passamos para Yeon-sung e ela está se despedindo de André, o qual está indo embora por causa do fim de seu intercâmbio, mas que é imensamente grato por a senhora ter o aceitado em sua fazenda como ajudante. E mais tarde, depois de uma pequena discussão com as suas amigas, na verdade mais para o mal entendido, o restante do vilarejo que não sabia sobre a doença de Yeon-sung ficou por dentro do assunto e uma de suas vizinhas, a qual estava no meio da confusão, se arrependeu imensamente de ter falado ofensas. Afinal, ela sempre se sentiu inferior a Yeon-sung por Sun-sik, o qual é seu filho, ter virado uma pessoa duvidosa totalmente ao contrário de Kang-ho. Passando para os dois homens de Woo-byuk, os quais moraram por algum tempo no vilarejo, vemos uma cena em que o chefe deles dá uma ordem direta para que a dupla elimine de vez o protagonista. Voltando para Mi-ju e Sun-sik, quem conseguiu entrar no quarto de Ha-yeon foi a mulher, e no começo foi difícil convencer a filha do ex-promotor a ir embora com a dupla e dar uma declaração contra o seu pai. Mas graças a Mi-ju não ser uma pessoa que desiste fácil, ela deixou bem claro que caso acontecesse algo com o protagonista, Mi-ju iria atrás de Ha-yeon e acabaria com a vida dela. Ha-yeon ainda se sente mal pelo que fez com Kang-ho e com raiva de seu pai, a mulher aceitou embarcar nesse plano, então nas próximas cenas vemos os três fugindo do hospital. Até Kang-ho os encontrou no meio do caminho, deixando Sun-sik e Ha-yeon surpresos ao verem que ele voltou a ser quem era. No entanto, agora o protagonista se sente mais pressionado ainda, ele tem que fazer o plano dar certo para derrubar Tae-soo e Woo-byuk. Afinal, Mi-ju está envolvida no meio dessa confusão e Kang-ho não aguentaria perder mais uma pessoa que ele ama. Bom, usando seu lado do crime para o bem, Sun-sik sabe de um lugar onde eles podem ficar seguros até que Tae-soo e Woo-byuk sejam presos, que é o prédio onde mora aqueles homens que ele deve, onde também acontecem jogos ilegais. Usando a vantagem que Kang-ho recuperou a sua memória, Sun-sik fala que o chefe do lugar e seus homens não serão presos graças a ele ser um amigo de um promotor. Mas em troca devem dar abrigo para que eles realizem uma falsa investigação para afastar a Mi-ju, e pelo incrível que pareça, essa desculpa caiu muito bem, até a dívida de Sun-sik foi perdoada. Agora, com as meninas estabelecidas em um quarto, Kang-ho teve uma conversa a sós com Ha-yeon e apesar dele ter sido quem mais se machucou nessa história, o homem pediu desculpas a ela por ter a usado para chegar a Tae-soo. E também nesse momento, Ha-yeon cessou as suas dúvidas sobre ter sido amada um dia pelo protagonista, já que ele a respondeu que Mi-ju nunca saiu de seu coração e que uma das coisas mais difíceis que o principal teve que fazer foi deixá-la. Logo mais, vemos que antes de Kang-ho ir atrás de mais provas, Mi-ju ouviu o final da conversa e se despede dele com um beijo. Em seguida, pede para que ele tome cuidado, pois ela estará o esperando voltar. Enquanto isso, no vilarejo, os homens de Woo-byuk voltaram ao local para acabarem com o protagonista, mas ao verem que estavam sendo seguidos, a dupla percebeu que provavelmente seriam descartados logo depois que realizassem o trabalho. Então, primeiro os dois combateram os seus colegas e depois fugiram. No dia seguinte, Kang-ho foi ao encontro de Tae-soo em um evento que o candidato à presidência estava e o pegou de surpresa. Mas ainda não havia chegado a hora do protagonista anunciar a prisão de Tae-soo. Na verdade, o protagonista foi até ele para sugerir um acordo. Se Tae-soo concordar em fazer um depoimento contra Woo-byuk, Kang-ho irá o livrar das próximas acusações, que obviamente terá e irá diminuir as penalidades que o candidato irá receber. O protagonista também promete devolver a filha de Tae-soo e ressalta que só está propondo este acordo por querer o homem que acabou com a vida de seu pai e tentou fazer o mesmo com a sua mãe atrás das grades. Na próxima cena, passamos para Woo-byuk conversando com um dos homens que ele havia enviado para acabar com Kang-ho, e ver ele com vida deixou o senhor surpreso, afinal, logo depois que o seu homem terminasse o serviço, outros acabariam com eles. No entanto, no decorrer da conversa, quando o ex-funcionário de Woo-byuk estava tendo a sua vida ameaçada, Kang-ho apareceu com policiais para o prender por tentar contra a vida de uma pessoa. E nesse momento descobrimos que essa emboscada foi planejada pelo protagonista junto ao ex-funcionário de Woo-byuk.
Agora, as investigações para derrubar o Woo-byuk começaram oficialmente pela justiça. Kang-ho até deu uma entrevista à imprensa, a qual o pessoal do vilarejo que não sabiam que ele estava bem novamente ficaram surpresos quando o avistaram. No dia seguinte, todos se prepararam para ir ao tribunal assistir o nosso querido Kang-ho atuando novamente em sua profissão, e claro que a sua mãe ficou emocionada, afinal ela pediu tanto para que o seu garotinho pudesse voltar à sua vida de antes. Focando no julgamento, várias coisas aconteceram nesse momento emocionante. Uma das mais importantes é que Yeol-seok estava muito doente, quase que desmaia enquanto seu filho falava. Mas como a senhora sabia que isso poderia o atrapalhar de ter o seu melhor desempenho, ela manteve todas suas forças para que pudesse continuar firme e forte em seu assento. Falando um pouco mais sobre o julgamento em si, Kang-ho primeiro expôs o lado ruim de Woo-byuk, que foi se livrar de qualquer pessoa que um dia se apresentou uma ameaça, e realmente essa parte não tem como ser negada, afinal elas estão sem vida. Kang-ho também trouxe ao caso outro caso que está em aberto, aquele da mãe e bebê, a qual foi encontrada boiando no mar e que havia trabalhado no passado para Woo-byuk. Continuando, o protagonista interligou todos os casos ao fazer o ex-funcionário de Woo-byuk falar sobre a ordem que ele tinha recebido de acabar com a vida de algumas pessoas, as quais vimos lá no início dos primeiros episódios que Kang-ho havia mandado prender, e também sobre o Woo-byuk ter dado a ordem de acabar com a vida do protagonista. Para alimentar a sua acusação, Kang-ho chamou Tae-soo para testemunhar, e como combinado, o candidato à presidência confirmou todas as coisas erradas que o Woo-byuk fazia na sua época de promotor, a qual ele até chegou a encobrir. Só que Tae-soo não contava que Kang-ho iria usar Ha-yeon de qualquer maneira, e logo mais ele foi obrigado a ver a sua filha testemunhar e falar sobre o acidente que ela provocou a perda de memória temporária em Kang-ho. A mulher também acrescentou que um dos motivos de seu pai querer o protagonista sem vida é por ela ter descoberto sobre o filho que Tae-soo teve fora do casamento. Ha-yeon acrescentou mais um fato, que era sobre Tae-soo ter conspirado com Woo-byuk há 35 anos para tirar a vida do pai de Kang-ho. Juntando este grande caos, os quatro estavam interligados, e a única maneira de passar um pente fino nessa situação seria fazer o teste de DNA na criança, a qual perdeu a sua mãe para os homens de Tae-soo quando ela se jogou do barco em busca de sobreviver de alguma forma. O menino está vivo. Quem cuidou dele por todo este tempo foi o capitão, que iria ajudar a mãe e filho sair do país. E agora, depois que o resultado do teste saiu, Tae-soo foi preso por inúmeros crimes junto a Woo-byuk. Já a Ha-yeon pegou uma pena um pouco menor, de 2 anos. Afinal, a mulher confessou ter tentado tirar a vida de seu noivo na época, mas de qualquer maneira, viver longe de seu pai é muito melhor. Nos próximos dias, aconteceu a festa de aniversário de Yeon-song, e lá a mulher agradeceu aos seus amigos por sempre lhe ajudar e ao seu filho por ter lutado por justiça até o fim. Yeon-song também deu a bênção ao casal Kang-ho e Mi-ju, entregando para os dois o par de alianças que ela recebeu do pai do protagonista anos atrás. Nessa mesma noite, Kang-ho decidiu que iria dormir ao lado de sua mãe todos os dias até a hora que ele saísse de casa e fosse viver o seu casamento com Mi-ju. No entanto, enquanto cantava para Yeon-song dormir, infelizmente, Kang-ho foi percebendo que aos poucos a sua mãe estava se indo, e ao fim da música, chegou o fim da vida da nossa amada Yeon-song. Apesar de não ter tido uma vida tão longa como se é esperado, Yeon-song viveu a sua intensamente, e ao fim dela a senhora foi muito feliz, realizada que seu filho estava bem e contente. Então, em seu enterro não poderia ser só tristeza, e a música que ela sempre cantava, que traduzida fica "Eu sou muito feliz", foi cantada por todos seus amigos, vizinhos e filho, que sabiam ser a melhor homenagem para representá-la. Na próxima cena, vamos um pouco no tempo e vemos que Seo-sik finalmente superou seu amor por Mi-ju. Agora ele vai visitar Ha-yeon na cadeia e leva presentes para conquistá-la. Já a dupla que trabalhava para o Woo-byuk realmente viraram fazendeiros, afinal eles já tinham comprado algumas terras dos pais de Seo-sik e vivem no vilarejo, agora de verdade. Enquanto isso, Kang-ho soltou aquelas pessoas lá do começo da temporada que ele havia prendido, mesmo sabendo que eram inocentes. O protagonista tinha que os manter na prisão para que nem Tae-soo e Woo-byuk acabassem com elas.
E mesmo que tenham ficado presos por 2 anos, todos ficaram extremamente gratos quando foram soltos. Já a nossa amada Miju e os gêmeos estão mais felizes do que nunca com um pai que honrou presente em suas vidas, e como a pequena havia previsto quando estava apaixonada pelo protagonista, agora os 4 cuidam da fazenda feliz. Yeon-song deixou uma carta para o seu filho se desculpando por todas as vezes que errou como mãe, mesmo que estivesse tentando acertar, e uma coisa que ela falou, a Mia também sempre me disse, é a primeira vez delas fazendo esse papel, igual como é a nossa primeira vez vivendo essa vida, então é comum termos erros e acertos. Mas sempre devemos nos desculpar por eles e viver da melhor forma. Claro que o nosso protagonista se emocionou, no entanto, dessa leitura ele teve uma grande ideia e pediu Miju em casamento, assim como seu pai havia feito anos atrás, usando uma porquinha para carregar as alianças. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtem e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!